Começamos repercutindo a nossa enquete da sexta, claro. A gente pediu aí para você a sua opinião sobre uma fala vinda de um chefe da ONU. Vejam como as coisas elas vão caminhando para uma única direção. Já a fala desse chefe da ONU, de um dos chefes de uma agência da ONU, repercutiu já muito negativamente também na sexta-feira, quando um chefe lá da ONU falou o seguinte: o Martin Griffiths, chefe de ajuda da Organização das Nações Unidas da ONU, disse que há uma emissora britânica, a Sky News, numa coletiva, que não considera o Hamas como um grupo terrorista. A declaração ocorreu na semana passada. O Hamas, segundo ele, não é um grupo terrorista. Ele diz que é um movimento político. E aí a gente pediu para você, qual a sua opinião sobre essa fala vinda de um chefe da ONU? Aí a gente tinha 3 opções aqui para você votar e participar. A opção mais votada foi a seguinte: com 54,2%, a ONU virou um birô de burocratas globalistas que perdeu a sua importância. 54,2% das pessoas votaram nessa opção. Com 36,1%, não se trata de mera opinião. Esse tipo de ideologia é perceptível nas ações da ONU. Então, se a gente somar as duas aqui, nós estamos falando de 90% das pessoas com alguma restrição com relação à ONU. 90%, 54 mais 36, passa 90,3%. Ou votaram na opção a ONU virou um birô de burocratas globalistas que perdeu a sua importância, ou 36%, não se trata de mera opinião, esse tipo de ideologia é perceptível nas ações da ONU. E 9,7% é uma opinião pessoal e não afeta a ONU como instituição. 9,7% votaram nessa opção. E aí a gente vai caminhando em direção aqui ao nosso continente americano e vê fala do presidente Lula, que a gente vai repercutir daqui a pouco, também vindo nessa mesma direção. Vamos falar de política aqui na cidade de Timbó. MDB adere a bloco com PL e PSD na Câmara da nossa cidade. Agora o bloco parlamentar PL, PSD, MDB reúne 1/3 dos vereadores da Câmara, de um total de 9 integrantes, e visa unir forças em reivindicações, apresentação de projetos, requerimentos, indicações e acompanhamento dos trabalhos do Executivo. O presidente do PL, o Jean Schitz, destaca que o MDB do sul do Brasil está alinhado e deu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiando suas políticas em favor da família, da ética e da liberdade. Os partidos devem votar unidos nas questões debatidas na Câmara. O vereador Flávio Germano Bussi, presidente do PSD, disse que já havia uma boa harmonia entre ele e o vereador Haroldo Fibes, e agora os laços serão ainda maiores, somando ideias para o desenvolvimento de boas práticas políticas para a cidade. O vereador do PL, o Carlos Adriano Krieger, o Ito, disse que continuará seu trabalho de fiscalização e apresentação de propostas ao Executivo, ouvindo a comunidade. Ito disse também que contará com o apoio do bloco parlamentar em suas indicações e questionamentos quando necessário. Essa matéria aqui é do Jornal do Médio Vale. Um abraço lá pro Evandro, pra Clarice, toda a equipe lá do Jornal do Médio Vale. E isso demonstra aqui que as articulações políticas para as próximas eleições municipais, que acontecem esse ano, estão a todo vapor. E esse bloco é um bloco forte, hein? MDB, PL e PSD. Não só pelos partidos, mas pelos nomes envolvidos, que nós temos aí 3 pré-candidatos, 3 nomes cogitados aí para a Prefeitura de Timbó. Tanto o Haroldo Fibes, quanto o Flávio, o Bussi, também o Jean Schitz, são nomes aí que aparecem nas listas cotados como pré-candidatos à Prefeitura de Timbó. Então, juntando nesse bloco parlamentar aí, certamente essa junção é uma ação visando as eleições desse ano, as eleições municipais. Então, é um bloco forte realmente, formado aí não só pela nominata de partidos, mas pelos próprios nomes que estão envolvidos aí nesse bloco. E vai se desenhando cada vez mais aí as eleições municipais, os candidatos. Logicamente que daqui a gente fica pensando quem serão os nomes para prefeito e para vice, já que tem 3 nomes aí fortes dentro do partido, que é o Haroldo Fibes, tem o Flávio Bussi e o Jean Schitz. Mas é isso, o pessoal está compondo para as eleições. E
é uma eleição onde a gente vai realmente testar depois. Não há uma indicação clara ainda do prefeito Jorge Krieger a respeito de qual nome ele vai apoiar. A gente já sabe que, já através de uma entrevista aqui para a Rádio Cultura, o atual vice-prefeito Tucci, ele deve sair candidato e deve sair candidato pelo PSDB. Logicamente que tem muita água para rolar ainda, mas nesse momento, e baseado na entrevista que ele deu pra gente aqui recentemente, ele deve sair candidato. Então nós temos aí a Gilmara Giotti e também agora eu esqueço o nome do vereador que compõe ali com a Gilmara Giotti. Estão sempre juntos aí, a gente já vou do Marchetti, claro, Douglas Marchetti, um lapso de memória aqui, mas o Douglas Marchetti e a Gilmara Giotti é outro bloco que se forma, e já não é de hoje, já desde o ano passado. Estão trabalhando, né, testando aí junto à comunidade também os nomes. Enfim, a gente tem uma nominata forte. Aí vem também o Márcio Elísio pelo Novo, né, que é mais recente a pré-candidatura dele, mas está vindo aí com uma força em função da atuação do Márcio Elísio no esporte, o apoio que ele tem da juventude, do pessoal do esporte também. Enfim, nós temos uma nominata aí que o apoio do prefeito Jorge Krieger vai ser certamente algo importante, mas a gente vai testar aí qual é a força, né? Qual é a força do prefeito Jorge Krieger nessas eleições. E quem será, né? Essa é a pergunta sempre que fica. Apesar de alguns buchichos já sobre possíveis apoios aí do prefeito, não há nada confirmado ainda, e fica essa pergunta: quem será o candidato apoiado pelo prefeito Jorge Krieger aqui na cidade de Timbó? E é esse, os bastidores da política timboense estão aí se alinhando para as eleições municipais desse ano. Falando em prefeitura, lá em Criciúma, você lembra do caso do prefeito lá de Criciúma, que mandou os moradores de rua, criou um programa lá de trabalho, de oferecer trabalho na prefeitura, uma enxada e uma pá para os moradores de rua que quisessem trabalhar. Pois é, ele está novamente em evidência, o prefeito de Criciúma, vem ganhando destaque por suas ações controversas, né? Controversas porque tem gente que não concorda muito com o método que ele tem usado, que tem como objetivo enfrentar o problema dos moradores de rua e de consumo de drogas lá na região de Criciúma. Recentemente, o prefeito municipal voltou a chamar a atenção ao integrar mais um indivíduo em situação de rua ao mercado de trabalho, oferecendo-lhe inicialmente a oportunidade de capinar como forma de emprego. Essa medida, que já havia sido adotada anteriormente com outro morador de rua, provocou reações mistas na comunidade e críticas de ativistas sociais. Claro, né, que os ativistas sociais não querem que essas pessoas trabalhem, né? Elas querem que fiquem ali na rua jogadas ao relento, que a considera uma abordagem simplista para questões complexas de vulnerabilidade social. Mas será que o emprego e a renda não é a principal forma de tirar alguma pessoa ali da rua, se ela comprar essa ideia, se ela realmente quiser sair dessa situação? Pois olha, vamos mostrar o que aconteceu com mais um morador de rua que foi acolhido por esse programa lá do prefeito de Criciúma. A gente tem imagens também e os áudios dessa visita que esse morador de rua fez lá na prefeitura. Vamos acompanhar. Morador de rua ganhando aí seu uniforme. É o Marcos, tudo bem? Ele tomou um porre ali, que costuma dormir na rua. Agora tu pega ele e leva ali pra casa de passagem, a nossa casa ali. Ô, Marcos, foi contratado. O que nós vamos fazer? No período da noite ele vai ficar numa comunidade terapêutica, fazendo tratamento, e durante o dia ele vai trabalhar numa empresa terceirizada do município. Qual o salário? R$ 1.710 salário,
mais o auxílio alimentação, e quando ele sair do tratamento da comunidade terapêutica, nós já preparamos para ele também ali um aluguel social de R$500. Fez por merecer. Marcos, o negócio é o seguinte, isso aqui, ó, é o que dá dignidade às pessoas. É isso aqui que é a verdadeira ressocialização, é o trabalho. Núcleo que é a parte de Deus, núcleo com Deus e com trabalho e volta para a tua família. Ok, Deus? Bom trabalho. Valeu, pai. Isso aí mesmo. Faltando palmas, velho. Você viu, o áudio estava mais baixo ali da conversa entre eles, mas durante o dia trabalho para esse cidadão que topou sair das ruas, e durante o dia trabalho, à noite ele fica numa comunidade terapêutica, ou seja, recebendo tratamento também psicológico, enfim, e durante o dia o melhor tratamento possível para isso, que é o trabalho. E o prefeito no final ali aponta a carteira de trabalho, a principal ferramenta de dignidade do ser humano, que é o trabalho, que dá dignidade, R$ 1.700 de salário, mais auxílios ali, bolsa alimentação, enfim, e vejam só essa ação do prefeito. E tem gente criticando a ação do prefeito lá de Criciúma. E você, o que você acha? O que você acha dessa ação aí do prefeito de Criciúma, retirando, dando oportunidade de trabalho, renda e ainda tratamento em comunidade terapêutica para essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Tem como não concordar com isso? Qual seria a argumentação contra esse tipo de ação lá do prefeito de Criciúma? Fica aí ao seu critério também dar a sua opinião a respeito disso aí nas nossas plataformas digitais. Olha, 45 passageiros escaparam da morte em ônibus sem freio com destino a Florianópolis. A área de escape, localizada no quilômetro 353 da BR-116, em São Paulo, Miracatu, sentido Curitiba, evitou aí um acidente com ônibus nesse domingo, por volta das 8 horas da manhã. O veículo transportava 45 pessoas, incluindo o motorista, em uma viagem do Maranhão para Florianópolis, e perdeu os freios na descida da Serra do Cafezal. Conforme a concessionária Arteris, ao observar as sinalizações da rodovia sobre o dispositivo de segurança, o motorista fez uso da área de escape e todos os ocupantes pararam em segurança na caixa de sinazita. Isso aí, mesmo sem ferimentos, o grupo foi encaminhado então pela concessionária para a base de atendimento ao usuário e prosseguirão viagem realocados em outro ônibus da própria empresa. O veículo já foi removido da área de escape, né? Segundo a concessionária, aconteceu no domingo, já foi removido, e o dispositivo aí que salvou a vida desses 45 passageiros, incluindo o motorista, aí foi inaugurado em agosto de 2018. Desde lá, salvou não só a vida desses 45 passageiros, mas de mais 151 pessoas, com 104 entradas aí nessa área de escape. Chama a atenção também nessa notícia, além, logicamente, da repercussão positiva dessas áreas de escape, de vidas que são salvas aí todos os dias, de motoristas que a utilizam, é mais um ônibus vindo para a cidade de Florianópolis. Isso não foi repercutido muito, ninguém falou muito a respeito disso não, mas mais um ônibus vindo ali do Maranhão com destino a Florianópolis, e aí entra a questão da fiscalização também dessa situação. Por que um ônibus que vem lá do Maranhão, como é que falta freio, né? Qual é apresentou aí um comprovante das manutenções preventivas, enfim, há alguma fiscalização nesse sentido? E o que viriam fazer, né, essas pessoas do Maranhão para Florianópolis, com um ônibus em precárias condições, que lhe falta o freio aí numa serra, podendo até causar uma catástrofe, né? Um acidente grave. Então, fica aí o questionamento também a respeito dessa situação. Fiscalização desses meios de transporte, principalmente esses que se utilizam muitas vezes, são utilizados para esse transporte que deixa dúvidas a respeito da finalidade. O Jorginho Melo antecipa retorno dos Emirados Árabes para ir a ato pró-Bolsonaro. Após descartar a participação por estar em viagem aos Emirados Árabes,
o governador Jorginho Melo decidiu antecipar o retorno ao Brasil para participar do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o próximo dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Inicialmente, Jorginho retornaria no domingo mesmo, às 17h30, chegada prevista para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Agora retornará no dia 24, um dia antes, para participar do ato às 15 horas no dia 25. A comitiva embarcou para Dubai neste sábado, dia 17. Inclusive, a vice-governadora está em exercício durante a viagem do Jorginho Melo aos Emirados Árabes. A manifestação em São Paulo foi convocada por Bolsonaro após ele se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal. E a chuva intensa em poucas horas que nós tivemos no litoral norte de Santa Catarina resultou em algumas ruas alagadas no município de Barra Velha. De acordo com dados de uma estação meteorológica, a precipitação alcançou 55,3 milímetros. Já na cidade vizinha de Araquari, choveram aí impressionantes 150 milímetros em menos de 6 horas. Imagens ali do alagamento, de um ponto de alagamento lá em Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina, Araquari, 150 milímetros em menos de 6 horas. Isso é efeito do ciclone subtropical, a gente já falava sobre ele aí durante a semana passada, e alguns efeitos, né, que pegando um pouco aqui do continente, mas mais focado, claro, no litoral. Não chega a alcançar muito, porque muito mais para dentro aqui do continente, porque a atuação do ciclone é mais no alto mar. Mas imagina se tivesse mais próximo aqui, já está causando estragos assim. Olha, Lula compara a ação de Israel em Gaza com as de Hitler contra os judeus. E primeiramente nós vamos verificar, já você está vendo imagens aqui do Benjamin Netanyahu, né? Ele falando a respeito dessa situação. Claro, a gente só tem a imagem dele porque não vamos colocar ele falando porque a gente... Não daria para entender muito, né? Não daria para entender muito somente ali com as legendas. Mas ele se manifestou prontamente depois aí que o Lula teve essa fala infeliz comparando a ação de Israel em Gaza com as de Hitler contra os judeus. Então, após Lula comparar Israel à Alemanha nazista, dizendo ainda que a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza é igual ao que Hitler fez ao matar os judeus no Holocausto, Netanyahu reagiu com indignação, afirmando que uma linha vermelha foi cruzada, pedindo a convocação, inclusive, do embaixador brasileiro em Israel para dar explicações. Com a declaração de ontem e tantas outras no passado recente, Lula está fechando as portas do Brasil para uma potência militar e tecnológica que poderia beneficiar muito o nosso país através de parcerias e intercâmbios. Lula também está afastando nosso país da única democracia plena do Oriente Médio, preferindo associar e se aproximar da ditadura como o Irã e de autocracias como o Egito, por exemplo. Mas vamos lá, né? Não vamos ficar aqui falando sobre o que Lula falou, vamos ouvir de fato o que ele falou. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Essa situação aí acabou, né, principalmente a comparação que Lula fez com os judeus. Diz que não há nada no mundo que se compare ao que Israel está fazendo com ali na faixa de Gaza. Aí ele disse, bom, há o que Hitler fez com os judeus. Aí vamos
só refrescar aí o Holocausto, Segunda Guerra Mundial, 1941, 1945, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista de Adolf Hitler, além de milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, homossexuais, deficientes e opositores políticos. Temos também outra, Lula, grande salto adiante na China em 1958 e 1962. Políticas do líder Mao Tse-tung resultaram em uma das maiores fomes da história, com estimativa de mortes variando entre 15 e 45 milhões de pessoas. Outra, Lula, genocídio de Stalin na União Soviética em 1932 e 1933. As políticas de coletivização e repressão de Stalin levaram à morte de milhões de pessoas, incluindo a Holodomor na Ucrânia, com estimativa de até 10 milhões de mortes. Mas tem mais ainda. Genocídio armênio, Império Otomano, 1915 e 1923, cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos pelo governo dos jovens turcos do Império Otomano. Campanha de extermínio Khmer Vermelho no Camboja, 1975-79, com estimativa de 2 milhões ou 2 milhões de pessoas mortas pelo regime de Pol Pot no Camboja. Genocídio em Ruanda. Ou seja, o Lula, além da sua verborragia, ele tem uma falta de conhecimento danada. E aí fica fazendo o nosso país passar vergonha mundial, essa fala do Lula, desprezando essas milhões de mortes, né, ali de judeus no Holocausto causado pelos nazistas, e todos esses e outros casos que ele diz que não há comparativo com o que Israel está fazendo ali, ali na faixa de Gaza. E para fechar esse assunto, uma nota do Hamas, uma parte aqui de uma notinha do Hamas. Nós, no movimento de resistência islâmica, Hamas, apreciamos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu o que o nosso povo palestino está a ser submetido na faixa de Gaza como um holocausto, e que o que os sionistas estão a fazer hoje em Gaza é o mesmo como o que Hitler, nazista, fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ganhou uma notinha de apoio à sua fala, o Lula, do Hamas. É preocupante, né? No mínimo desprezível, um líder mundial atacar assim um país, o único país que respira a democracia lá no Oriente Médio, país forte, uma potência militar e tecnológica. E não é esse o pior dos problemas. O Lula, né, o nosso presidente, se afastar de um país democrático. O problema é ele cada vez mais se unir a países imorais, que utilizam de atos antidemocráticos, corruptos, para atingir aí os seus ideais. Tudo por questões ideológicas. Esse é o pior. A gente vê o Brasil se aproximar desse tipo de liderança, que agora, infelizmente, não sei se domina ou se querem impor a dominância, né? Se querem que a gente acredita que domina o globo. Eu não quero acreditar que esse tipo de gente domina o globo terrestre. Olha, morre Abílio Diniz aos 87 anos em São Paulo. O empresário Abílio Diniz morreu, então, aos 87 anos, ele que estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e foi vítima de uma insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Com a trajetória marcada pelo empreendedorismo, Abílio Diniz transformou a doceria da família, fundada em 1949 por seu pai, Valentim Diniz, em um dos maiores negócios do Brasil. Se você ainda não está sabendo do que eu estou falando, falo aqui do grupo Pão de Açúcar. Abílio assumiu o comando do grupo na década de 1990 e deixou o grupo em 2013. Além da trajetória no Pão de Açúcar, teve outras atuações de destaque como empreendedor e foi acionista do Carrefour Brasil. Nos últimos anos, ele também comandou programas na CNN, onde recebeu empresários, políticos e nomes importantes da sociedade civil para discutir e repensar os caminhos do desenvolvimento econômico e social do nosso país. O empresário também era apaixonado pelos esportes e se tornou um exemplo na prática de atividades físicas. Abílio Diniz teve 6 filhos, 18 netos, além de bisnetos. O filho caçulo, Miguel, nasceu em 2009, quando o empresário tinha aí já seus 72 anos. Ele também enfrentou uma tragédia pessoal com a morte do filho João Paulo aos 58 anos em 2022.
Então, notícia aí de falecimento do Abílio Diniz, empresário brasileiro que faleceu aos 87 anos. Agora são 7h27, nós vamos encerrando esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura.